Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia massa, no qual a gente vai estudar um pouco da trigonometria no triângulo. A gente vai separar o estudo da trigonometria no triângulo em duas partes. Uma primeira parte em que a gente vai estudar a trigonometria específica no triângulo retângulo, e uma segunda parte em que a gente vai estudar a trigonometria num triângulo qualquer. Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso PDF em linhas gerais, que vocês têm. Quem é do curso presencial tem o caderno aí impresso. Então, a trigonometria no triângulo ela é de extrema importância nas outras ciências. Ela realmente é uma ferramenta matemática usada, não é uma. Os problemas normalmente que aparecem de trigonometria nos vestibulares não são contextualizações forçadas, assim, em geral são contextualizações reais, né? Logo no início aqui você tem uma imagem de um teodolito, que é um instrumento que mede ângulos, tanto num plano vertical quanto num plano horizontal, girando assim ou assim. Os mais modernos também medem distância para um determinado lugar. Os topógrafos usam muito isso, e os topógrafos usam o conhecimento de trigonometria que a gente vai estudar aqui, além de outros, né? Quando eles precisam trabalhar com distâncias muito grandes na Terra, aí eles acabam precisando de trigonometria esférica e de outros conceitos que a gente não estuda no ensino médio. Mas, enfim, como eu disse a vocês, a gente vai ter uma primeira parte, né, desse nosso estudo, em que a gente vai estudar triângulos retângulos, que é a aula de hoje, e uma segunda parte em que a gente vai estudar triângulo qualquer. Só que, antes de a gente entrar nessa parte que estuda os triângulos retângulos, eu vou querer, antes disso, inicialmente, discutir algumas coisas com vocês sobre triângulos de maneira geral. Os triângulos são figuras extremamente importantes dentro do contexto do estudo da geometria, porque os triângulos têm propriedades especialíssimas que outros polígonos que não são triângulos não têm. Tipo quadriláteros, pentágonos, hexágonos e assim por diante. Tem duas propriedades muito especiais do triângulo que os triângulos têm, mas que os outros polígonos não têm, tá? Uma primeira propriedade dessa super especial do triângulo é a propriedade que a gente chama de rigidez, tá? Vocês precisam compreender bem o que é essa propriedade. O que seria o que eu estou chamando de rigidez? Imagine que eu pegasse aqui 3 canetas, como se fossem 3 segmentos de reta, e tentasse, com esses 3 segmentos de reta, formar um triângulo. Nem sempre eu vou conseguir formar triângulo. Se, por exemplo, esse aqui, o terceiro, fosse muito pequenininho, de repente eu poderia ter aqui esses dois e um terceiro que fosse só essa tampa aqui e, de repente, não formar triângulo. Mas quando é possível formar triângulo com 3 segmentos de reta dados, quando isso é possível de maneira única. Eu vou anotar isso, mas tem no seu caderno também, tá? É a primeira propriedade que aparece aí no seu caderno. É a propriedade que diz que, fixadas as medidas dos lados de um triângulo, automaticamente ficam fixadas as medidas dos seus ângulos, tá? Fixadas as medidas dos lados, automaticamente ficam fixadas as medidas dos ângulos. Eu vou resumir isso aqui assim: fixados os lados, obrigatoriamente ficam fixados os ângulos. Essa conversa inicial é interessante para poder vocês terem a mente preparada para receberem posteriormente os conceitos mais oficiais
sem ficarem somente memorizando. Mas eu vou procurar ser objetivo, né? O que é que isso quer dizer? Vamos pegar aqui o GeoGebra e aproveitar aqui um outro cantinho desse mesmo arquivo para fazer umas coisas aqui com vocês. Imagine que esses 3 segmentos aqui, imagine que eles medissem 5, 6 e 7. É só um exemplo, 5, 6 e 7. Como eu construiria com o GeoGebra aqui um triângulo com lados medindo 5, 6 e 7? Olha para cá. Existe uma função aqui, eu vou ser breve, segmento com comprimento fixo. Eu posso usar essa função e criar aqui um segmento com lado 5. Um segmento com medida 5. Eita, foi grandão aqui, porque o outro estava menorzinho. Mas beleza, eu vou me afastar aqui e puxar mais para cá. Então, imagine aqui um segmento com medida 5. Certo? Esse aqui tem medida 5. Tá? 5. 5 é a medida desse. Eu ia aproveitar o mesmo aqui que eu já tinha para outras coisas, não foi bom, mas não tem nada não. 5. Ele mede 5 e eu posso até mudar de posição, mas ele não deixa de medir 5. Beleza? Aí agora eu vou considerar um outro aqui medindo 6, que é o que eu quero. Segmento com comprimento fixo. Vou pegar aqui nessa extremidade e colocar um medindo 6. Aí esse que mede 6 aqui vai estar para cá. Ó, 6, tá? 5 e 6. Mas eu quero que o terceiro aqui tenha medida 7. Se eu colocar o outro aqui medindo 7, vai ser meio complicado, né? Porque eu vou ter que arrumar uma posição aí certinha para poder encaixar e formar o triângulo. Eu meio que vou ficar procurando feito um besta? Não vou. Então, tem uma forma melhor de fazer isso, que é o quê? Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar esse aqui medindo 5 e vou pegar aqui círculo, dado, centro e raio. Então, eu vou centrar aqui com um raio 6, um círculo, porque eu já sei que daqui para cá mede 6, daqui para cá mede 6, daqui para cá mede 6. E vou centrar outro aqui com raio 7, que aí eu sei que daqui para cá mede 7, daqui para cá mede 7. E se eu pegar a interseção dos dois, eu vou obter aqui esse ponto J. Tem um outro do outro lado lá também, tipo, formou outro aqui do outro lado, mas basta um. E aqui eu terei o tal triângulo, cujos lados medem 5, 6 e 7. E note que eu não consigo formar outro. Ó, eu tento mexer e não consigo. Ele fica rígido. No máximo eu consigo rotacionar se eu mexer nesse vértice. Ou seja, dadas as medidas dos lados de um triângulo, se alguém me dá as medidas dos lados de um triângulo, eu posso dizer que é possível determinar as medidas dos ângulos. Tá? É possível, no sentido de que eles são únicos. Primeiro eu quero que vocês entendam isso da rigidez do triângulo. Inclusive, essa conversa preliminar também está ocorrendo, porque a gente está decidindo tratar desse tema da trigonometria sem ter tido aulas previamente da parte de geometria que é pré-requisito para isso. Então, eu preciso, nessa conceituação inicial, fazer só algumas recapitulações, né, de conceitos geométricos. Por exemplo, se eu quiser saber qual é esse ângulo aqui no vértice G, o GeoGebra pode me dar a medida dele aqui, ó, 57,12 graus aproximadamente. É o que está oposto ao lado que mede 6. Tá? É o que está oposto ao lado que mede 6. Eu vou, inclusive, pegar essa figura daqui, certo? Vou colocar aqui no nosso caderninho para ela fazer a gente lembrar dessa propriedade que, fixadas as medidas dos lados, por exemplo, 5, 6 e 7, automaticamente ficam fixados os ângulos, ou seja, esses ângulos podem ser calculados, porque são únicos.
eles não vão variar. Essa medida que eu encontrei aqui, 57,12, eu encontrei por meio do software. O software me disse que isso mede 57,12. Mas, para quem não lembra de trigonometria no triângulo, eu posso antecipar que, em breve, na nossa próxima aula de trigonometria, que não é hoje, a gente vai poder descobrir a medida desse ângulo, sabendo as medidas desses lados, usando uma das ferramentas que a gente vai estudar na próxima aula. Se quiser que eu dê spoiler, eu dou. Ou se alguém que está aí ao vivo já sabe qual é a ferramenta que eu vou usar para descobrir esse ângulo, ou melhor, para descobrir o cosseno desse ângulo, diga. Mas o momento de estudar mesmo vai ser a próxima aula. Só que o que eu quero que vocês notem é que isso é um privilégio mesmo, um privilégio do triângulo. Se eu pegasse aqui, tá? Se eu pegasse aqui no GeoGebra, ao invés de um triângulo, se eu pegasse um quadrilátero com lados 5, 6, 7 e 8. Imagine esses lados aí, nessa ordem. 5, 6, 7 e 8. E eu fosse construir aqui, ó, um lado medindo 5. Aí o outro lado aqui... Eita, não era para eu ter feito isso. Às vezes eu esqueço que o mouse já está numa função. Outro lado medindo 6. Vou botar 6 aqui. Vocês estão vendo, né? Aí um mede 5 e o outro mede 6, tá vendo? Agora eu quero os outros dois medindo 7 e 8. É a hora de eu usar o círculo dados centro e raio. Aí eu vou pegar aqui um círculo de raio 7, centrado em M, e um círculo de raio 8, centrado em K. O que é que aconteceu? Esses dois círculos se encontraram aqui, ó, nesse ponto O. O que significa dizer que de M para O mede 7, porque é o raio desse círculo, e de O para K mede 8, porque é o raio desse outro círculo. E aí eu posso chegar aqui agora, pegar esses 4 vértices e construir um quadrilátero cujos lados medem 5, 6, 7 e 8 nessa ordem. Eles medem 5, 6, 7 e 8. Mas veja o que eu posso fazer com ele. Olha o que eu posso fazer com esse quadrilátero. Posso até esconder os círculos agora para a gente não ficar vendo. Olha o que eu posso fazer com ele. Ou seja, não faz sentido uma questão perguntar assim, sabendo que um quadrilátero tem lados medindo 5, 6, 7 e 8, quais as medidas dos seus ângulos? Eu vou dizer, você está viajando? Você está me perguntando algo que eu não tenho condições de responder. Porque esses ângulos não são únicos. Eles vão variar. Está vendo aí os ângulos variando? Então, eu tenho, na verdade, infinitas possíveis construções de um quadrilátero com os lados medindo tais valores. Veja que eu estou falando quadrilátero, eu não disse quadrado, paralelogramo, tá? Retângulo, que às vezes você especifica, aí já não é um quadrilátero qualquer. Se bem que esse não poderia ser um quadrado, porque os lados não têm medidas iguais. Mas, enfim, nem a área desse quadrilátero uma questão poderia me pedir. Ó, porque essa área vai variar. Ó. Mas sabe uma coisa que eu vou ensinar a vocês quando a gente chegar em áreas? Que desses infinitos quadriláteros aqui, desses infinitos quadriláteros que eu posso construir com esses 4 lados, tem um que é o de maior área possível. Essa maior área possível está aí perto de 40. 40,3, 40,4, 40,5, 40,6, 40,7, 40,8, 40,9, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 98. 99, 98. Oxi, então me parece que a maior área possível
é em torno de 40,99. Tá? É em torno de 40,99. Eu vou até dar uma copiada nisso aqui e vou salvar aqui ao lado para que a gente lembre dessa conversa no futuro. Eu não vou dizer hoje não qual é a maneira como a gente calcula essa área, só se for depois a título de curiosidade. Porque o que eu quero é que vocês percebam por agora que os triângulos é que têm essa propriedade e os quadriláteros não. Por conta disso, muito do estudo da natureza e das formas geométricas vem do triângulo. Porque às vezes você quer calcular algo sobre um quadrilátero, você pode traçar diagonais, dividir em triângulos e ir trabalhando por triângulos. Os topógrafos fazem muito isso, a triangulação, principalmente quando eles trabalham com acidentes, né, geográficos, com terrenos que não são planos, tá? Só que tem uma outra propriedade que é importante, que é o que eu quero que vocês pensem comigo. Já entendemos que fixados os lados, ficam fixados os ângulos. Mas eu pergunto, a recíproca para vocês é verdadeira? Vocês acham que fixados os ângulos de um triângulo, obrigatoriamente, isso é uma pergunta, ok? Não é para copiar se eu ainda estou perguntando. Vocês acham que fixados os ângulos, obrigatoriamente, automaticamente, consequentemente, ficam fixados os lados? É uma pergunta. Do tipo, se eu te digo quais são os ângulos de um triângulo, eu te digo, ó, tem um triângulo que tem um ângulo medindo 40 graus, um ângulo medindo 60 graus e um ângulo medindo 80 graus. Só sabendo quais são os ângulos de um triângulo. Tu acha que dá para descobrir quais são os lados? Tipo, uma questão poderia me perguntar isso? Dado o triângulo da figura a seguir, com ângulos medindo 40, 60 e 80 graus, determine as medidas dos seus lados. É a intuição que eu quero que aflore mesmo. Vocês acham que eu tenho como responder porque esses lados são únicos, são fixados, ou eu não tenho como responder porque não são únicos? Alguém que está ao vivo quer me dizer, mesmo que seja no chat, o que é que vocês acham? Eu acho que não. Valeu, Caio. Caio, que é visita, está participando e vocês estão aqui e não participam. Vejam só, imaginem que eu desenhei esse triângulo aqui, mesmo mal feito, imaginem ele. Ângulos. O ângulo é um conceito geométrico criado para você medir mudança de direção. Você gira e você quer medir tamanhos de giros. Ângulos servem para isso, para mensurar se girou mais ou se girou menos. O máximo giro que a gente pode dar é no final voltar para a mesma posição, que é o de 360 graus, se for num plano assim. Mas enfim, se eu pego aqui um lado com a mesma direção desse, ou seja, uma paralela a ele, um paralelo a esse e um paralelo a esse, vocês acham que as direções vão mudar? Não. Então, se esse ângulo media 60, mede 60, esse aqui também não vai medir? E esse aqui também não vai medir 40? E esse aqui também não vai medir 80? Então, me parece que eu posso, no mínimo fazendo isso, traçando paralelas a esses três lados, determinar outros triângulos que tenham exatamente esses mesmos ângulos. Ó, eu posso traçar uma paralela aqui, uma paralela aqui, uma paralela aqui.
aí eu já vou ter aí um triângulo menorzinho, mas com os mesmos ângulos. Então, fixadas as medidas dos ângulos de um triângulo, não ficam fixadas as medidas dos lados. Eles podem mudar. E eu vou mostrar para vocês uma animação que eu já deixei preparada aqui no GeoGebra. Eu vou mostrar aqui para vocês essa imagem, que é a imagem aqui de um triângulo, ó, que tem lados medindo 30, 70. Quando eu escolho que um mede 30 e o outro mede 70, para quem não lembra, a soma das medidas dos três ângulos é 180 graus. Então, se eu escolhi que esse mede 30, me disse 30, e que esse aqui me disse 70, como 30 mais 70 é 100 graus, o que sobrou para o terceiro foi 80. E eu construí essa figura de um modo tal que eu pudesse mudar esses ângulos, sabe? Eu posso chegar aqui e dizer, eu quero que esse aqui seja 40, para ser igual ao exemplo que eu dei. Aí eu vou mudar aqui. E eu quero que esse aqui seja 60, para ser igual ao exemplo que eu dei lá no meu desenho. Olha. Então, eu construí aqui um dos triângulos, que tem ângulos medindo 40, 60 e 80. Mas, ó, se eu pegar esse vértice B aqui, que eu construí de modo que eu posso mexer nele, ó, puxar para a direita, mas mantendo os mesmos ângulos, os lados vão aumentando ou diminuindo. Percebe? Então, só aí eu já percebo que realmente, fixadas as medidas dos ângulos de um triângulo, não ficam fixadas as medidas dos lados. Elas podem variar, elas podem aumentar ou diminuir. Só que essa animação computacional aqui simples que eu estou fazendo traz para vocês alguma ideia de algum comportamento, algum outro padrão que role com esses três lados, quando eu mudo os lados mantendo os mesmos ângulos? Vocês notam, mesmo que seja intuitivamente, que quando eu vou afastando esse ponto B do ponto A, aumentando esse lado, vocês percebem que automaticamente os outros vão aumentando? Está vendo que esse aqui está 0,5, ainda que seja uma aproximação? Vamos olhar aqui, 0,5, 0,44 e 0,33. Decora aí e eu vou dobrar esse A aqui, ó. Eu vou dobrar esse A e ele vai para 1. Vou andar até ele chegar em 1. Tenta decorar quais eram os outros. Tudo bem que isso está aproximado, certo? Está aproximado. Beleza. Mas, veja, dobrando aqui, esse aqui que era 0,44 me parece que dobrou, né? E esse aqui que era 0,33 me parece que ele dobrou aqui, como se ele tivesse agora quase 0,66, sei lá. Eram valores aproximados. Mas será que é verdade, ou foi coincidência, ou é só aproximado? Quando eu fixo os ângulos de um triângulo e vario os lados, se um dobrar, todos vão dobrar? Se um triplicar, todos os lados vão triplicar? Se um for reduzido a 1/10, todos vão ser reduzidos a 1/10? Será que sim ou será que não? A resposta é sim. Quem dá bagagem para isso é a ideia de semelhança de triângulos, que o ideal do ideal seria só assistir uma aula de trigonometria depois que se estudasse bem semelhança de triângulos. Mas se você conseguir ficar com essa ideia de que, mantendo os ângulos de um triângulo e aumentando ou reduzindo os lados com os mesmos ângulos, os lados
ou vão aumentar ou vão diminuir proporcionalmente, ou seja, se um triplica, todos triplicam. Se você conseguir fixar isso, já vai ser suficiente para você acompanhar a aula quando entrar em trigonometria mesmo agora, que já está entrando. Me diga, se esses lados variarem proporcionalmente, quando eu fixo os ângulos, o que vai permanecer constante entre cada par de lados? Ora, a gente tem estudado proporcionalidade. Quando nós temos... repete? Se, por exemplo, eu disser que esse lado que mede A e esse lado que mede C, eles vão aumentar ou diminuir proporcionalmente, porque quando um dobra, o outro dobra, o que é que fica inalterado entre eles? Não é uma pergunta difícil, não. O que é que quando eu tenho proporção direta, o que é que permanece constante? Qual conta fica constante quando grandezas são diretamente proporcionais? Eu acho que é a divisão entre um lado e outro. Não é? Não é o quociente? A gente não viu que quando grandezas são diretamente proporcionais, a razão, o quociente, permanece constante? Sim ou não, minha gente? Sim. Isso quer dizer que se eu pegar esse triângulo aqui e escolher dois lados dele, para dividir um pelo outro e pegar a razão, quando eu ampliar ou diminuir, essa razão vai ficar inalterada. Na verdade, todas as razões possíveis vão ser inalteradas. Claro, para esses ângulos, ok? Se eu mudar os ângulos, já vão ser outras razões. Então, escolham aí dois lados, por favor. Numa dada ordem. Alguém escolha aí, se quiser escolher. A e B. A e B. A e B, nessa ordem. Eu vou dividir A por B e vou chamar essa razão de clara. Vou chamar de clara aqui embaixo. A dividido por B. Vamos ver quanto é que vai dar essa razão. Eu já sei até que vai dar mais do que 1, porque A é maior que B, né? Mas vamos ver quanto vai dar. Tá vendo aqui? Vou dar Enter, viu? Enter. Olha quanto deu clara. 1,53 aproximadamente, certo? Beleza. Está aproximado. Beleza. Agora, bora aumentar o triângulo agora e ver se clara muda. Oxe, clara não muda, não é? Muda não. Por que clara não muda? Porque clara é a razão entre dois lados. E no momento em que eu fixo os ângulos, os lados, se variarem, sempre variarão proporcionalmente. Logo, cada razão entre dois lados vai se manter constante. Presta atenção a isso. Isto é, cada razão dessa, quando a gente for estudar no triângulo retângulo, cada uma das 6 vai ter um nome. Por que 6, Alvino? Não tem 3 lados? A, B e C. Eu posso dividir A por B ou B por A. A por C ou C por A. B por C, C por B. Então, de quantos modos eu posso, dos 3 lados do triângulo, pegar 2 e dividir? 6. A sobre B, B sobre A. A sobre C, C sobre A. Esqueci quais eu já disse, mas B sobre C, C sobre A. Acho que eram esses que estavam faltando. A sobre B, B sobre A. A sobre C, C sobre A. B sobre C, C sobre B. São as 6 possíveis razões. Num triângulo retângulo, essas razões vão ter nomes especiais. Seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. São as 6 razões trigonométricas no triângulo retângulo. E por que a gente estuda razões? A pessoa fala razões trigonométricas e não presta nem atenção que o cara está falando razão é uma divisão, pô. É dividir um lado por outro. E por que compensa estudar essas razões? Porque elas permanecem inalteradas
quando os ângulos estão fixos e eu só aumento ou reduzo o triângulo. Então, se alguém se dá o trabalho de calcular essas razões para tudo que é ângulo possível e dá uma tabelinha para a gente fica com essas razões que nunca vão mudar e a gente pode utilizá-las. Só que por que a gente começa estudando no triângulo retângulo e não já pega logo as razões num triângulo qualquer? Porque um triângulo qualquer, ele pode ser dividido em dois triângulos retângulos se eu traçar uma altura. Então é mais prático, primeiro, a gente estudar os nomes dessas razões quando o triângulo é retângulo, porque quando ele não for um triângulo retângulo, a gente vai dividir, traçando uma altura, em dois triângulos retângulos, aplicar o conhecimento que a gente descobriu do triângulo retângulo naqueles dois triângulos nos quais o triângulo não retângulo ficou dividido. E aí a gente deduz propriedades novas para um triângulo que não seja retângulo. Então, com as ferramentas que nós vamos deduzir hoje, estudar hoje, que são as razões trigonométricas no triângulo retângulo, posteriormente, utilizando-as, nós vamos deduzir a lei dos cossenos e a lei dos senos, que elas vêm do triângulo retângulo, mas podem ser usadas num triângulo qualquer que seja ele, inclusive se for retângulo. Tá? Estão vendo que essas razões não mudam? Nenhuma muda. Se Clara tivesse escolhido B sobre C, também não ia mudar. C sobre B, também não ia mudar. Claro, muda se eu mudar o ângulo. Se eu mudar o ângulo. Por exemplo, vamos botar esse beta aqui. Vamos botar esse beta aqui. 90 graus. Para virar um triângulo retângulo, já que a gente queria, né? Bora botar ele 90 graus aqui, ó. 90 graus, 90 graus. Bora botar esse alfa aqui agora 30 graus, para ser um triângulo daqueles bem familiares. Ai, olha, 30 graus. Eu não sei se tá certinho 30 graus não, sabe? Mas até que tá, ó, tá bonitinho. 30 graus mesmo. Que eu pedi mais casas decimais e ele não mostrou. Que eu devo ter escolhido para ele variar realmente de 1 em 1 grau. Me diz uma coisa. Eita, bati aqui. Me diz uma coisa. Nesse triângulo aqui, que agora é um triângulo retângulo, se eu dividir um lado por outro aí, a razão vai mudar? Se eu só aumentar aqui, a razão vai mudar? Vai não. Vai mudar não. Porque eu não vou ampliar ou reduzir proporcionalmente. Então vamos lá. Em relação a esse ângulo de 30 graus, qual é o lado que está oposto a ele? Não é B? E esse C aqui é a chamada hipotenusa do triângulo, que é a que está oposta a um ângulo reto. Vamos dividir esse B, que é o chamado cateto oposto ao ângulo, pelo C, que é a hipotenusa. Bora dividir B por C, é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, dividido pela hipotenusa. Tá? Bora descobrir quanto é que vai dar isso. Ó. Deu meio. Deu meio certinho. Ou seja, esse lado é metade desse. Ó. E é mesmo, 0,75 é metade de 1,5. Se eu aumentar esse aqui para 1, o outro aqui até ele chegar em 1, aí esse aqui vai chegar em 2. Ah, não era 2 não, era 1,99. É porque aqui também não era 1 mesmo, estava aproximado. Mas, vê se a razão muda, continua meio. Ó. Quem já ouviu falar na vida que o seno de 30 graus é 1/2? O que é que isso quer dizer? Que num triângulo retângulo, se eu pegar um ângulo agudo de 30 graus, o cateto oposto a ele vai ser metade da hipotenusa. Isso aqui quer dizer que o seno é meio. Porque seno, além de você decorar que é a razão, lembra do Tira Dúvidas com Clara ontem, ao invés de você só decorar que seno
é a razão entre cateto oposto e hipotenusa, cateto oposto dividido por hipotenusa. Você pode entender, Clara, que seno é a fração que o cateto oposto representa da hipotenusa. Quando esse cateto aqui era 1, quanto é que era a hipotenusa? 2. 1 é que fração de 2, Clara? 1 meio. E quando ele era 0,75, esse aqui era 1,5. 0,75 é que fração de 1,5? 1 meio, é só eu dividir. Então, mais do que decorar que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, seno é uma fração adimensional. Seno não é dado em metros, nem centímetros, nem coisa nenhuma. Porque se ele é a razão entre um comprimento de um lado e um comprimento de outro lado, eu estou dividindo dois comprimentos, é como se cortasse, né? E aí, ficou adimensional. Seno de 30 graus é meio, sem ter unidade nenhuma. É simplesmente meio. Meio o quê? Nada, adimensional. Porque isso só está dizendo para mim que o cateto oposto é metade da hipotenusa. Já se eu dividir o cateto adjacente, que é esse aqui, todo mundo sabe identificar o cateto adjacente, para um ângulo de um triângulo, viu? Para quem não lembra, sempre que eu formo um ângulo num triângulo, sempre que eu formo um ângulo, os dois lados que formam um ângulo num triângulo são chamados de lados adjacentes. E o outro lado que sobra aqui na frente é o lado oposto. Então, todo ângulo tem um lado oposto a ele no triângulo e dois que são adjacentes. Os adjacentes são os que formam o ângulo. O oposto é o que está bem de frente aqui. Então, esse ângulo daqui, esse ângulo, tem dois lados adjacentes. Só que dos dois lados adjacentes, um é a hipotenusa. Aí o outro é dito cateto adjacente. Porque os catetos são os que não são hipotenusa, são os dois lados menores. Aí, esse cateto está oposto ao ângulo de 30 e esse está adjacente. Sempre que eu vou mencionar uma razão entre dois lados, eu tenho que localizar a pessoa que vai dividir. Por isso que eu sempre informo um ângulo. E o bom de eu trabalhar com triângulo retângulo é que se eu já estou definindo essas razões só para triângulos retângulos, dizendo um ângulo agudo é como se eu já estivesse dizendo todos. Quer ver? Um triângulo retângulo tem um ângulo de 30 graus. Então eu já sei qual é o terceiro. Retângulo, um é reto. Tem um ângulo de 30 graus. Então quanto é que falta para 180? 60. Trabalhar com triângulos retângulos é bom também para quando a gente vai mencionar as razões, a gente poder citar um ângulo só, seno de 30. Porque se aqui for 30 num triângulo retângulo, aqui só pode ser 60. Mas se aqui pudesse ser 80, aqui já seria outra coisa. Se aqui pudesse ser 70, aqui já seria outra coisa. Então, eu uso triângulos retângulos também, porque eu vou mencionar as razões indicando somente um dos ângulos. E aí realmente é preciso memorizar os nomes dessas razões. Quem não tem de memória precisa memorizar. Mas bora ajustar então aqui aquela propriedade. Fixados os ângulos, ficam fixados os lados? Não. Porém, fixados os ângulos, ficam fixadas as razões entre os lados. As razões ficam fixadas, elas são constantes, e por isso a gente vai estudar essas razões. E primeiro a gente vai estudar essas razões no triângulo retângulo. Por isso a gente vai chamar de razões trigonométricas no triângulo retângulo. São a principal ferramenta trigonométrica que a gente vai estudar agora. Que são três.
São 3 essas razões trigonométricas no triângulo retângulo. É ou não? São 6 essas razões. Como é que eu estudo essas razões? Se eu pegar aqui um ângulo e disser que a medida dele é Bzinho, que esse lado é Bzinho, que esse lado é Czinho e que esse lado é Azinho, com esse ângulo reto. Quem é o cateto que está oposto a Bzinho? Ao ângulo B, desculpa, é Bzinho. Se eu divido esse cateto oposto pela hipotenusa, a essa razão eu dou o nome de seno. Seno do ângulo B é cateto oposto a B dividido pela hipotenusa, que nesse caso é B sobre A. Cosseno do ângulo oposto a B é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. C sobre A, se for em relação a B. Tangente do ângulo B é o nome que a gente dá à razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. No caso, B sobre C. Essas 3 razões são as mais utilizadas, porque com essas 3 razões você já envolve todos os possíveis pares de lados. Veja, imagine que fossem pessoas dançando. Você tem 3 pessoas e quer escolher 2 para formarem um par para dançar. Aí as pessoas são A, B e C. Quantos pares para dançar você tem? Você tem A com B, A com C e B com C. Você só tem 3 pares para dançar. Isso se eu entender que A dançar com B é a mesma coisa que B dançar com A. Dançar um forrozinho não tem uma ordem assim. Ah, tu tá dançando comigo? Ou sou eu que estou dançando contigo? A não ser que a gente fosse definir uma ordem dizendo assim, quem é que vai conduzir a dança? Né? Quem é que vai levar? Né? Quem é que vai puxar? Então, não sei se vocês estão me entendendo. O seno já envolve B com A. O cosseno já envolve C com A. E a tangente já envolve C com B. Então, eu já tenho aí 3 razões para qualquer par de lados que me interessa. As outras 3 razões, cossecante, secante e cotangente, elas são exatamente os inversos dessas e, consequentemente, vão envolver os mesmos lados. Por isso que elas acabam sendo menos utilizadas, porque elas vão mexer com os mesmos elementos. Então, quem é, por definição, a cossecante de um ângulo num triângulo retângulo? É a razão entre a hipotenusa e o cateto oposto. Dá 2. Oh, meu Deus, 2, ó. É A sobre B. Se aqui era B sobre A, aqui é A sobre B. Alvino, por que tu dissesse dar 2 aí sem querer? É porque no ângulo de 30 graus o seno não é 1/2. Então, se o seno de 30 é 1/2, a cossecante de 30 graus vai ser 2. Porque ela é o inverso. A cossecante é a hipotenusa dividido por cateto oposto. Se a hipotenusa for o dobro do cateto oposto, a cossecante vai ser 2, que é o mesmo que dizer que o seno é meio, 1/2. Então, cossecante nada mais é do que o inverso do seno. A secante de um ângulo agudo no triângulo retângulo nada mais é do que o inverso do cosseno. Então, nesse caso, seria A sobre C. E a cotangente de um ângulo num triângulo retângulo é o inverso da tangente. Então, seria cateto adjacente sobre cateto oposto. Que no caso aqui desse exemplo seria C sobre B. Essas são as razões trigonométricas inversas, enquanto que essas aqui são as razões trigonométricas
diretas. Mas veja, se eu chegar aqui, lá no GeoGebra, já eu termino a teoria, a gente vai fazer exercícios. Mas entendam isso, não apenas decorem, é possível. Se eu chegar aqui no GeoGebra, né? Vamos apagar isso e vamos dar os nomes. Bora participar comigo aí. Quem seria o seno de 30 graus? Eu vou pegar em relação a 30 graus. Bora. Não é para ver na tabela, não. É para você medir, dividir aqui. Quem é o seno de 30 graus? Seno. Alvino, Oi. por que o nome é seno e cosseno em tangente? Ah, bicho, é uma longa Complicado. história. Então Seno. deixa pra lá. Não, é seno. A palavra seno deveria ser uma tradução da palavra corda. Essa era a ideia. Porque, na verdade, quando isso começou a ser estudado, isso era estudado numa circunferência. Você pegava uma circunferência, pegava aqui um triângulo e aqui que tivesse um lado perpendicular a esse diâmetro, aí você pegava a razão entre esse lado aqui e, na verdade, era essa metade dessa corda e esse, que era como se fosse o seno desse ângulo. Então, seno deveria ser a tradução da palavra corda. Só que primeiro, eu não lembro detalhes, era jaibe, um nome assim diferente, não sei qual era o idioma. Aí ia ser traduzido para corda, mas traduziram errado. E com essa tradução errada, acabaram traduzindo para seno, que não significa corda. E, enfim, as outras eu não tenho certeza das histórias assim das suas nomenclaturas. Tem um livro massa aqui que você encontra tudo isso. Deixa eu mostrar rapidinho. Esse é um livro para você tirar todas essas curiosidades. Só que quando você começa a ler, são tantos subdetalhes. A coisa foi mudando. Sabe? Fulaninho usava tal nome, e em não sei quanto, em tal ano, fulaninho usou. E você vai ver, quando você termina de ler, você não decorou. Normalmente são longas histórias, sabe? Esse livro aqui, ó, é um clássico, History of Mathematical Notations. É um livro só sobre notações em matemática. Você quer saber de onde veio o sinal de igual, o símbolo de radical. Mas olha, bicho, olha o bicho. Tudo que é notação em matemática. Quando surgiu f de x, aí você vai ver aqui, ele vai dizer, no artigo tal, matemático tal, pererê, pererê, parará. Então, o que eu sei de cor, Caio, só, é isso assim, que seno vinha da ideia de corda, que isso primeiro vinha da circunferência. Mas que foi um erro de tradução. Se você pesquisar no Google, eu acredito que num site de respeito você encontre com mais detalhes. É uma boa, é divertido. Mas eu não lembro agora as histórias de todas as outras de onde vieram. Beleza? Mas deveria ter relação com essa ideia do triângulo. Então voltemos lá para o GeoGebra. Quem é o seno, minha gente? Seno, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então quem vai ser o seno de 30 graus? Isso é bom para quem não lembra desses nomes. Quem já lembra e está ao vivo, vai resolvendo questões aí do caderno, na boa. Quem é o seno? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, seno vai ser B sobre C. Isso quer dizer que o seno de 30 graus é meio. Quem é o cosseno? Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus vai ser aqui o cateto adjacente, que é esse, porque tem dois lados adjacentes, só que só esse é cateto, dividido pela hipotenusa. Aí eu vou dividir A, pior que aqui ele chamou a hipotenusa de C, né? E o cateto de A. Ficou diferente das letras que eu usei no meu desenho, mas vai assim mesmo. 0,87.
Isso é uma aproximação de raiz de 3 sobre 2. Para quem lembra que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Se você pegar uma calculadora aqui, vou pegar, viu? Peguei uma calculadora aqui e pedir aqui raiz de 3. Cadê raiz de 3? Isso aqui é raiz quadrada? É. Raiz de 3 dividido por 2 igual 0,866025. É isso aqui, ó. Se eu pedir mais casas decimais aqui a ele, ó, 0,866025. Isso é um valor aproximado de raiz de 3 sobre 2. Certo? E quem seria a tangente de 30 graus? Tangente de 30 graus. Tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto dividido por cateto adjacente, no caso seria B dividido por A. B dividido por A. Isso aqui é a tangente de 30. Para quem lembra que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, pode pegar aqui a calculadorazinha, e fazer aqui na calculadorazinha raiz de 3 dividido por 3, 0,577. É isso aqui, ó, 0,577. Isso é raiz de 3 sobre 3. Variando os lados, essas razões não variam. Alvino, qual vai ser a grande utilidade disso? Me diz aí, vai. Qual é a grande utilidade disso? Vamos lá. Imagine que alguém me dá um triângulo retângulo. Veja. Imagine que alguém me dá um triângulo retângulo. Certo? Me diz que esse ângulo dele tem uma determinada medida. Isso é o básico para quem precisa aprender o básico. 20 graus. Por exemplo, esse ângulo pode ser qualquer um, porque eu vou e consulto a razão que me interessar. Porque ela não muda. Claro, se ele me der um ângulo agudo, automaticamente eu sei o outro. É só eu ver quanto falta para 180. No caso aqui vai medir 70. Então, quem dá um, deu o outro. Eu já sei quanto é que é o outro. Ou seja, com ângulos medindo 90 graus e 20 graus, só tem um triângulo possível. Quer dizer, só tem uma possibilidade para os ângulos. Mas eu não sei se vocês concordam. Não só existe um triângulo com esses ângulos, porque ele pode ser maior ou menor. Lembra que eu posso ir ampliando ou reduzindo? Então não faz sentido o cara chegar aqui para mim e me dizer, olha, nesse triângulo, quais são as medidas dos lados? Eu digo, poxa, velho, tu não vai me dar nenhum. Como é que eu vou saber se ele pode aumentar ou diminuir? Tu devia me dar pelo menos deles, pô. Tá bom. Então eu vou te dar esse. Quando ele me dá um dos lados, eu botei um aqui, mas podia ser outro valor. Quando ele me dá um dos lados, não sei se vocês concordam, é como se ele tivesse travado. Pensa naquela figura se mexendo. O triângulo aumentando, diminuindo. Mas se eu for mexendo, até que esse lado vertical aqui esteja medindo 1. Quando ele chegar em 1, eu paro. Parei no 1. Eu não vou mais poder mexer, porque se eu quero que ali tenha medida 1, esses outros dois serão calculáveis. Porque eles agora vão ser únicos. No momento em que eu fixo, dados os ângulos, no momento em que eu fixo um lado, automaticamente ficam fixados os outros. Porque eu poderia aumentar ou diminuir, mas no momento em que eu digo que aqui tem que medir 1, eu não posso mais aumentar nem diminuir esse. Ele está parado. Ele é 1. Então agora eu não tenho mais infinitos triângulos possíveis, eu só tenho um.
Consequentemente, esse x é único e esse y é único. E como é que eu vou saber qual é esse x? Perguntando a quem sabe mais do que eu qual é o valor que se obtém quando eu divido esse lado por esse. Mas para eu perguntar a alguém qual é a razão que eu obtenho quando eu divido esse lado por esse, ou o contrário, tanto faz pegar 1 sobre x ou x sobre 1. Para eu perguntar isso a alguém, eu tenho que saber o nome dessa razão. Para eu poder chegar para ele e perguntar. Aí, em relação ao ângulo de 20 graus, esse 1 que ele me deu, não é o cateto oposto? E esse x que eu quero saber, não é a hipotenusa? Então, eu vou ter que usar uma das duas razões. O cateto oposto sobre hipotenusa, que se chama seno, ou cateto hipotenusa sobre cateto oposto, que se chama cossecante. Eu vou ter que perguntar para um guru, o oráculo. Oráculo, qual é o seno de 20 graus? É como se eu estivesse perguntando qual é a razão entre o cateto oposto ao ângulo de 20 graus e a hipotenusa. Eu só quero a razão. Porque é o resultado da divisão, que eu sei que essa razão não vai mudar. Aí o oráculo só vai poder lhe responder, você sabendo qual é o nome disso. Meu Deus, será que eu fechei algo aqui? Não, eu peguei a coisa errada aqui. Você vai ter que saber qual é o nome... Oxi, calculadora, meu filho. Calculadora. Qual é o nome que eu dou para essa razão, cateto oposto sobre hipotenusa? Seno. Aí você vem aqui, ó, seno. Eita, peraí, vocês não estão vendo não aqui. Seno, ó, sin. Seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. Mas cuidado, viu? Porque o inverso do seno é a cossecante e o inverso do cosseno é a secante. Inclusive, deixa eu contar uma história para quem esquece isso e confunde. Quando eu era do colégio, que eu estava assistindo aula de trigonometria disso aí pela primeira vez, e o professor falou que a gente ia estudar essas 6 razões, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Aí eu achava, na minha cabeça, que o inverso do seno ia ser secante, porque os dois começam com sé. E eu achava que o inverso do cosseno ia ser cossecante, porque a palavra era parecida. Cosseno, cossecante. Aí quando o professor escreveu no quadro que o inverso do seno era a cossecante e que o inverso do cosseno era a secante, quase que eu levantava a mão para dizer ao professor que ele escreveu errado, que ele se confundiu. E eu diria, não teria problema não, nem ele ia rir da minha cara não. Mas só que antes de eu dizer, ele fez esse comentário também. Ó, o povo se confunde pensando que tem que começar igual. Seno, secante, como se secante fosse o inverso do seno. Cosseno, cossecante, como se cossecante fosse o inverso do cosseno, e não é. Aí é só você decorar, se você não sabe, que é o contrário. O inverso do seno não é a que começa com sé, é a cossecante. E o inverso do cosseno não é a que começa com có, é a secante. Mas o inverso da tangente é a cotangente. Porque se fosse só botar um có na frente, minha gente, o inverso do seno seria cosseno. Então não é só botar um có na frente. Tá? Ao inverso do seno é a cossecante, o inverso do cosseno é a secante, e o inverso da tangente é a cotangente. Mas se eu quiser o seno de 30 graus na calculadora, aliás, de 20 graus, eu vou... Inclusive, esse DEG aqui, esse DEG é para dizer que eu estou usando em graus, degree, em inglês, degree. Se eu botar em rad, é para usar ângulo em radianos. Se eu usar grad, é para usar ângulo em grados. São 3 unidades de medida de ângulo. Mas eu vou botar em graus, degree, em inglês. 20 graus, eu quero saber qual é o seno. 0,34 aproximadamente. Eu vou botar 342, beleza? Vou botar 342.
E vou, inclusive, colar aqui esse 342, ó. Vou colar ele da calculadora aqui, só para a gente lembrar que ele veio da calculadora. Olha ele aqui, 0,342. O que é que essa informação que o oráculo me deu está me dizendo? Essa informação está me dizendo que se eu dividir esse 1, daqui por esse x, tem que dar 0,342. Que é aproximadamente 34,2%. É como se ele estivesse dizendo, ó, esse cateto é aproximadamente 34% dessa hipotenusa, quando o ângulo for 20 graus. Aí quanto é que vai ser o x? Vai ser 1 dividido por 0,342. Bora ver quanto é que é isso? 1 dividido por 0,342. Pega a calculadora e faz isso. 1 dividido por isso aqui, é só inverter. 1 dividido por isso. Porque no caso foi 1, né? Facilitou. 2,9238. 2,92. Então, x é aproximadamente 2,92. Agora, vê se não é. Veja que arretado, viu? Veja se não é. Bora mudar esse alfa para 30 graus aqui. Para 20, quer dizer. E bora mexer até esse aqui chegar em 1. Bora mexer até esse aqui chegar em 1. 1. Claro que vai ficar meio aproximado, ok? Mas eu vou até 1. Olha. Olha quanto deu. Olha quanto deu. Vê. 2,92. Manda ele dividir. Divida o B pelo seno, já está aqui seno, 0,34. Quer mais casas decimais? Bote 3 aqui, 3 casas. 0,342. Foi aquele seno que a gente consultou no oráculo. Então, se tem alguém que já guarda para a gente os valores de todas essas razões para cada ângulo, ó, quando eu vou mudando o ângulo, vai mudando o seno, o cosseno e a tangente, não vai? Vai ou não vai? Estão mudando. Aí tem alguns que são super especiais. 45 mesmo. 45. Pense num negócio óbvio, é você decorar a tangente de 45. É muito óbvio. Porque quando esse ângulo medir 45, o outro também vai medir. Porque a soma tem que dar 180. Então, um triângulo retângulo que tem um ângulo de 45 tem que ter outro. Aí os dois catetos vão ser iguais. Se os dois catetos vão ser iguais, quando eu dividir um cateto pelo outro, é óbvio que vai dar 1. Então é óbvio que a tangente de 45 é 1. A pessoa fica assim, tangente 45, ai meu Deus, quanto é que é mesmo? É porque a pessoa não está sentindo o que é tangente de um ângulo, só pode. Tá? Então, quem não tem esses valores, esses nomes de cabeça, vai decorar aos poucos. Antes de fazer exercícios, eu só quero chamar a atenção para duas coisas. Uma é que se seno é cateto oposto sobre hipotenusa, isso que eu vou falar agora é super útil para agilizar resoluções de questões em física. Se seno é cateto oposto sobre hipotenusa, isso me lembra a dúvida que eu tirei de Clara ontem. É porque seno é o nome dado à fração que o cateto oposto representa da hipotenusa. Então, se o seno de 30 graus é meio, é porque o cateto oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Se o seno de um certo ângulo alfa for 1/3, é porque o cateto oposto é 1/3 da hipotenusa. É sempre assim, ó.
Se eu fizer meios pelos extremos aqui, eu vou acabar deduzindo que o cateto oposto é o seno vezes hipotenusa. Lembra de ontem, Clarinha? Você disse, você está perguntando 3 é que fração de 10? 3 representa que fração de 10? 3 décimos. Mas por que você faz assim e não vezes? Porque quando eu pergunto 3 é que fração de 10? Essa fração vai ser 3 sobre 10. 3 décimos. Só que essa fração aqui vai se chamar seno. O cateto oposto é que fração da hipotenusa? Então, se o seno for meio, é porque o cateto oposto é meia hipotenusa. Se o seno for 1/3, é porque o cateto oposto é 1/3 da hipotenusa. Se o seno for 1/4, é porque o cateto oposto é 1/4 da hipotenusa. E na mesma linha de raciocínio, o cosseno não é cateto adjacente sobre hipotenusa. Se cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, é porque o cosseno é a fração que o cateto adjacente representa da hipotenusa. E eu estou usando fração e é uma fração menor que 1 mesmo. É a fração assim, 0, alguma coisa. Porque num triângulo retângulo, gente, num triângulo retângulo, os catetos vão ser sempre menores que a hipotenusa. Então, se a hipotenusa fosse 100%, os catetos, cada um, teriam que ser menos de 100%. Os catetos não são menores? Então, se essa hipotenusa medir H, veja, eu não sei se isso vai ser esquisito para vocês, mas quando alguém me diz que uma hipotenusa de um triângulo mede H e fala de um ângulo agudo dele aqui, θ, eu tenho uma coceira, uma agonia, assim, a coceira é a coceira boa, certo? Ai, meu Deus, me dá logo uma coceira. Se eu tenho esse ângulo e tenho a hipotenusa, mas, rapaz, me dá uma coceira para chegar no cateto oposto e colocar H vezes seno de θ. E colocar no cateto adjacente a θ, H vezes o cosseno de θ. Porque pensa, se esse seno for meio, é porque esse cateto oposto é meia hipotenusa. Se esse seno for 1/3, é porque o cateto oposto é 1/3 da hipotenusa. Notam que o professor de física faz isso com frequência quando ele tem, por exemplo, lá o peso. E não vou botar a setinha em cima não, tá? Eu sei que ele é um vetor, mas assim, indicando só o tamanho dele. Aí ele tem assim, ele quer decompor essa força peso em duas componentes ortogonais. Ele quer pegar uma aqui e a outra perpendicular a ela aqui. Aí ele vai fazer, para usar a regra do paralelogramo. Aí veja, essa vai ser uma componente do peso e essa vai ser outra. O que é que o professor de física está querendo dizer quando ele pega as duas componentes ortogonais de uma força? Ele está querendo dizer que se no estudo que ele está realizando for mais prático, você pode trocar esse vetor P por esses dois. Porque esses dois, atuando juntos, fazem o mesmo efeito que o preto sozinho. Como se fosse alguém que está puxando uma corda para cá, outra pessoa está puxando para cá, com intensidades tais indicadas aí por esse vetor.
uma puxando para cá e outra puxando para cá, a pessoa nem vai andar para cá, nem vai andar para cá, ela vai acabar andando aqui. Que é a resultante das duas ações. Então, o professor de física, quando faz isso, ele quer que você troque esse vetor pelas componentes. Muitas vezes ele faz isso porque aqui tem um bloco. Bora tirar daqui. Porque aqui tem um bloco. Aí sobre esse bloco tem um peso. Mas você quer analisar uma componente do peso na direção do movimento e outra componente na perpendicular. Porque essa daqui vai ajudar você a entender a normal. E aí é como se, não é que o professor de física passasse a trabalhar com 3 vetores, não. Ele troca o vetor preto pelos 2 vermelhos. É como se o vetor preto fosse a soma vetorial dos 2 vermelhos. Aí é quando ele chama um de PY, o outro de PX, não é assim? E aí, por que PX nessa situação? Porque na aula de física, o PX é P seno θ. Às vezes o professor diz que bota direto, P seno θ. Por que o PY é P cosseno θ? Porque se esse ângulo mede θ, esse daqui também vai medir θ. Se você não entendeu o porquê, já eu digo. E se esse daqui vai medir θ, esse PX não é o cateto oposto a ele, nesse triângulo aqui, pequenininho? Isso aqui não é o cateto oposto? Então, se eu fizer cateto oposto, que é PX, dividido pela hipotenusa, que é P, isso não é o seno de θ? Então, quem vai ser PX se eu fizer aqui, meios pelos extremos? P seno θ. Mas se eu já tiver em mente que o seno é a fração que o cateto oposto representa da hipotenusa, eu já coloco logo, oxa, se isso aqui é o cateto oposto, eu vou botar logo P vezes o seno de θ. E esse daqui, o PY, vai estar aqui também, é o mesmo. Vai ficar PY sobre P é igual a cosseno de θ. Então, quem vai ser PY? P vezes cosseno de θ. Massa. Vou explicar, Raquel, por que o θ está exatamente aqui nessa posição. Vou dar uma dica para vocês nunca mais errarem isso. Agora, antes, deixa eu só fazer um esclarecimento metodológico. Eu sei que eu ainda não fiz exercícios, mas eu tenho certeza de que na vida de vocês já fizeram muitos exercícios de trigonometria. Vocês já assistiram aula de trigonometria outras vezes, de trigonometria no triângulo. Vocês podem encontrar em livros, se vocês forem ler num livro, muita coisa sobre trigonometria no triângulo. O que eu quis trazer até agora, nessa aula de hoje, foi um olhar para isso, que é a trigonometria no triângulo, que você não vai encontrar num livro. Então, eu quis trazer um olhar diferente. Certamente eu já teria feito umas 5 questões se eu só dissesse no começo da aula que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Sinceramente, eu tenho para mim que quase todos vocês aí já ouviram falar disso. Mas muitos estudam isso e nem entendem por que o seno de 30 graus é meio e não muda. Muita gente não consegue nem relacionar com a ideia de ampliação ou redução. Não pensa o seno como sendo a fração que o cateto oposto é da hipotenusa.
O cosseno é a fração que o cateto adjacente é da hipotenusa. Então, é como se eu estivesse querendo trazer para vocês reflexões sobre isso que talvez vocês nunca tivessem feito. Para, de fato, a parte teórica da aula, ser proveitosa para vocês. Adicionado a isso, nós vamos fazer exercícios hoje e vamos fazer mais exercícios depois. Eu vou gravar exercícios para vocês assistirem os que não conseguirem. Mas Raquel me pediu para dizer, por que, professor? Que sempre se aqui for teta, é esse aqui que é teta. Vou dar uma dica, viu, Raquel, para você não errar mais isso, ninguém errar. Quando eu vou fazer essa análise, eu faço normalmente uma figura separada. Na verdade, eu fiz tudo na minha mente quando eu botei o teta aqui. Eu não sei de cor, não. Eu pensei e botei. Toda vez eu penso. Só que eu consigo pensar rápido. Quando eu vou fazer essa análise, eu não desenho o bloco, nem pego esse ponto aqui no meio do bloco. Eu imagino ele aqui mesmo, assim, no lado. Sabe? Como se fosse uma cópia dessa figura, eu faço aqui. Aí eu imagino que esse ponto está aqui. O peso está na vertical. Não está? O peso não está na vertical, nessa vertical aqui. Essa componente PY está perpendicular aqui, ó. E a componente PX está na mesma direção do bloco. Aí vocês estão vendo que quando a gente faz isso, acaba aparecendo um triângulo aqui. Aí eu presto atenção a ele. Se o problema, eu inclusive nem decoro, se o problema me deu esse ângulo θ, aí eu na minha mente chamo esse outro aqui de alfa. Mas aqui sendo 90 graus, θ mais alfa não é 90? É ou não é? Vamos lá. Θ mais alfa não é 90? Alfa, deixa eu aumentar. Alfa mais esse aqui também não tem que dar 90. Olha, se alfa mais θ é 90 e alfa mais esse aqui é 90 também, é porque esse aqui é que é o θ. É como se na minha mente eu fizesse assim. Esse é θ, esse então é o complemento de θ. Aí esse vai ser o complemento do complemento de θ, então é o próprio θ. Se for preciso, se eu me sentir confuso, na época de colégio, quando eu ficava confuso, eu imaginava um ângulo da minha cabeça. Eu imaginava na minha cabeça. Eu imaginava se aqui fosse 20, mesmo não sendo. Esse aqui vai ser 70. Que não é para a soma da 90? Sim ou não, pessoal? E aí, se aqui for 70, esse é 20. Então, eu vi que se aqui for 20, é aqui que é 20. Então, se aqui for 30, aqui é 30. Se aqui for 45, aqui é 45. Se aqui for 12, aqui é 12. Aí eu consigo agora visualizar a mesma coisa. Se aqui for 20, aqui é 70. Se aqui for 70, é esse aqui que é 20. Mas não era 20, era θ. Então, beleza, é θ aqui e θ aqui. Não sei se vocês captaram, mas vocês podem dizer, não neguem. Eu vou dizer o que eu fiz aqui nessa figura, sem desenhar muito. Eu pensei, se aqui for θ, esse daqui é o que falta para 90. E esse é o complemento desse, que é o que falta para 90. Então, esse é θ também. Porque ele é o complemento do complemento de θ. Se eu imaginasse um valor específico, se aqui fosse 20, como aqui é 90, se aqui fosse 20, esse daqui seria 70. E aqui sendo 70, como aqui também é 90, esse daqui seria 20. Então, o θ daqui é o mesmo θ daqui.
Deu para ajudar? Raquel, me diga se ajudou. Ô, professor, Hum. Filgueira falou sobre isso numa aula, só que ele usou a relação de alternos internos, sendo que eu nunca consigo enxergar direito o Z, porque é meio que uma forma de Z, né? Esses alternos internos, mas eu nunca sei qual tipo o Z que eu posso enxergar ou não, para saber se são alternos internos. Alternos internos seriam esses dois aqui. Olha o Z aqui. Ó. Eu demorei a entender o que é que estava chamando de Z, mas depois eu entendi. Olha o Z aqui. Ó. Tá? Olha o Z aqui. Se esse aqui é θ, esse aqui também é θ. Se esse aqui, Mas não foi nesse que ele falou. Ele falou justamente do nesse aqui, grande. nesse, Não, justamente. Se ele desse aquele teta maior que estava ali, esse aqui, aí isso, aí o outro também seria teta por alternos internos. esse aqui, É, não. Esses dois aqui não são ângulos alternos internos. Na posição, esse θ e esse θ não são. Eu não tenho aí duas paralelas e uma transversal. O teorema que eu estou usando aí é outro, que não é de alternos internos, que é o seguinte. Tem um teoremazinho em geometria que diz o seguinte, se você quiser usar ele. Porque eu não quis falar como se fosse um teorema. Se eu tenho duas retas que formam um ângulo, e eu tenho agora uma perpendicular a uma delas e uma perpendicular à outra, elas vão formar o mesmo ângulo. Duas retas perpendiculares a duas retas concorrentes dadas formam o mesmo ângulo que as duas retas concorrentes dadas. Se eu pegar aqui duas retas concorrentes que formem um ângulo de 30 graus, quando eu traçar uma perpendicular a essa aqui e uma perpendicular a essa aqui, claro que não vai ser o ângulo obtuso aqui, que vai medir 30, né? Mas esse aqui vai medir 30 graus. Como é que eu provo isso? Bom, você pode provar dizendo que se aqui for θ, e aqui for alfa, e aqui for beta, alfa mais beta é 180 graus aqui, alfa mais beta. É ou não é? E isso aqui é um quadrilátero. Os ângulos internos de um quadrilátero somam 360 graus. Mas você já tem 90 e 90 aqui. Então a soma desses dois vai ser 180. Então é porque θ mais alfa também é 180. Mas se 180 é igual a 180, eu posso dizer que alfa mais beta é igual a θ mais alfa. Vai cortar alfa com alfa, vai ficar que beta é igual a θ. Beta é igual a θ. Então, eu posso usar isso aqui. Imaginando que eu tenho aqui, ó, duas retas, deixa eu mudar de cor aqui. Eu tenho aqui duas retas, eita, nem mudou de cor. Duas retas formando um certo ângulo. Aí aqui eu tenho uma perpendicular a essa e uma perpendicular a essa. Essas duas perpendiculares vão formar o mesmo ângulo, θ. Tá? Vou repetir, se for preciso. Não sei se está muito devagar, vocês me desculpem, mas eu não quero ficar com agonia. Vocês não podem ficar com dúvida nisso. Não tenham agonia, não. O que vai dar velocidade a você é você sentir segurança.
Ah, mas eu já sinto, professor, segurança com isso. Tá devagar para mim porque eu já sei. Meu filho, então pegue seu caderno e fique aí fazendo as questões. E deixe quem não sabe. Eu não estou com brabeza, não. Só estou dizendo que não perca tempo. Se você já sabe, não fique com a consciência pesada. Não precisa se ficar assistindo de novo aula de um assunto que já se sabe. Minha filha que está no terceiro ano, eu fico dizendo a ela certos assuntos que ela já domina. Eu digo a ela, não vai mais assistir aula. Para que tu vai assistir aula desse assunto? Vai fazer questões desse assunto? Se for de matemática, venha tirar dúvida comigo. Se for de química, vá tirar dúvida com o professor. Ah, pai, mas às vezes não dá para tirar dúvida com o professor, é muita gente para tirar dúvida. Ah, pois eu pago um professor particular só para tirar suas dúvidas. Mas é melhor do que você ficar gastando seu tempo assistindo aula o resto da vida de coisa que você já sabe. Então não ligue, não. Mas veja, se eu estou lá numa questão de física, tá aqui o bloco P, aí a componente PX, né? E a componente PY. Chame lá como quiser, PX e PY. Aí o cara deu que aqui é 30 graus. Meu Deus, onde é que eu vou botar o 30? Você pode lembrar desse teorema. Meu professor do segundo ano, Marcílio Reis, meu querido amigo, foi um monstro de professor que, infelizmente, essa doença levou recentemente. Marcílio partiu para o lado de lá, jovem ainda. Meu querido Marcílio usava esse teorema. Ele dizia isso. Se eu tenho duas retas concorrentes que formam um ângulo, aí eu tenho uma perpendicular a uma delas, perpendicular a essa, e uma perpendicular à outra, a essa. Essas duas outras formarão o mesmo ângulo que aquelas duas primeiras. Eu posso pegar o livro aqui agora de geometria e mostrar para vocês esse teorema, mas eu não vou fazer agora para a aula para isso. Não. Did you understand? Muito bem. Me deixe fazer algo aqui rapidinho.